É uma grande alegria, meus irmãos, nós podermos estar conversando sobre a doutrina espírita. Esta doutrina que é uma bênção para as nossas vidas. Imaginemos a oportunidade de estarmos vivendo um período iluminado para a humanidade. Allan Kardec, essa alma nobre, que num esforço de uma vida inteira conseguiu cumprir o planejamento reencarnatório e se colocar à disposição como um instrumento para codificar, organizar as mensagens que chegavam do alto, pois que os espíritos falavam, começando em Hydesville, com aquela explosão de manifestação espírita, ou dos espíritos, no chamado novo espiritualismo, e que espalhou-se para todo mundo, chegando à Europa, a Paris, como as mesas girantes, e Kardec, com a sua mente lúcida, racional, não se deixando impressionar pelos fenômenos, mas estudando-os com lucidez, identificou ali preciosos ensinamentos que, de uma forma organizada, elaborou no Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, na primeira edição, então, com 510 perguntas e respostas. Ampliado depois para as 1018 que nós conhecemos agora. Ampliando das suas 4 partes do Livro dos Espíritos, da primeira parte a Gênese, da segunda parte o Livro dos Médiuns, a terceira parte que trata das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, e da quarta parte, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Depois, ainda houve a publicação do Obras Póstumas, além de toda a produção, que inclui os 12 anos da Revista Espírita, o que é o Espiritismo também, obra que Kardec traz nesse período para auxiliar, de uma forma mais didática, mais rápida, aqueles que buscavam essa nova ciência. Eu convido a todos a nos determos com um pouco mais de atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as máximas morais do Cristo divididas em 28 capítulos. Em cada um deles, nós temos um repositório de sabedoria que é realmente a oportunidade de nós encontrarmos uma filosofia de bem viver. Filosofia essa que nos situa para que possamos entender qual é o sentido da nossa vida, porque vivemos. Nos traz o entendimento de uma vida passada, inclusive das causas anteriores das nossas semeaduras, muitas delas ainda equivocadas, e que por isso nos atingem na forma de profissões, que são oportunidades de reparação, de resgate. Mas também nos presenteia com a continuidade da vida e com o descortinar da vida futura, que nos dá a oportunidade de entendermos que a morte não é o fim. Tirando-nos esse medo do fim, faz com que o ser humano seja chamado a viver no mundo sem ser do mundo, a não se materializar, e mesmo que o espírito, nesse escafandro terreno, pesado do corpo, não se deixe levar, e se tornar prisioneiro das paixões que a estrutura fisiológica pode nos amarrar. Para tanto, necessitamos desenvolver cada vez mais a nossa intelectualidade, a nossa capacidade de avaliar, para que possamos bem escolher, para que as nossas semeaduras, as nossas escolhas sejam as mais adequadas possível, concernente às leis morais que citamos dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Pois que assim estaremos usando o livre-arbítrio não apenas de uma forma sem maior consciência, tendo apenas a oportunidade de escolher, mas sabendo bem escolher, já que Jesus nos disse que a semeadura é livre, mas a colheita chega para todos nós e é obrigatória, para que aprendamos a separar a boa semente daquilo que não é bom, para
que possamos identificar aquilo que é o joio e aquilo que é o trigo de Deus, para que a colheita seja efetivamente farta. Essa racionalidade, que é uma característica da espécie humana, ela deve sensibilizar o nosso coração, fazendo com que essa inteligência das nossas emoções também nos dê a tranquilidade, a pacificação e permita o desenvolvimento de virtudes adequadas, que nos deem a capacidade da coragem, da paciência, da resignação, da amorosidade, da afabilidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos fé na vida, fé no futuro e, portanto, continuaremos a trabalhar para adquirir a posto necessário, para vivermos com dignidade, mas em cada ato procurando avaliá-lo se está conforme a lei de Deus, se está conforme a lei de amor de Jesus, e que é o resumo das leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça que Jesus simplifica de uma forma muito fácil, dizendo que eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não gostaria. E esse é uma pedra de toque muito simples para avaliar se os meus atos estão no caminho correto ou não. O amor que nos concita, que nos chama a fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. E também a caridade. Mas a caridade, conforme a entendia Jesus, que vai muito mais do que uma assistência material para aquele que tem fome, para aquele que tem frio, para aquele que tem alguma necessidade de ordem material. Mas é quando nós identificamos no nosso próximo alguém que eu posso ser dele o próximo e que eu posso identificar ações de benevolência onde eu posso ser um agente do bem para com ele. Aonde eu vou identificar um irmão que também está lutando para melhorar e que, portanto, ainda erra, ainda tem algumas idiosincrasias, tem algumas particularidades que eu identifico como as não mais adequadas, e às vezes até por uma forma de espelhamento, porque eu vejo às vezes no outro o argueiro que eu não enxergo, que está como uma trave no meu olho. Por isso, Jesus nos recomenda, não julgueis para não seres julgados. Mas quando eu ajo com indulgência, eu identifico que o meu irmão é um espírito em evolução e assim mesmo como eu faço esforço e gostaria de ser melhor. Eu me perdoo e, portanto, em relação a esses equívocos, a essas ofensas, eu vou aprender também a perdoar ao demais. Eu vou desenvolver, talvez, aquele processo que Abigail recomenda para Paulo, quando em espírito lhe dá uma orientação que o ajuda no cumprimento da sua missão. O ama, trabalha, espera, perdoa, ele tem um desdobramento quando nós identificamos que eu preciso amar para compreender. Eu preciso trabalhar para me reequilibrar. Eu preciso esperar, mas com fé. E eu preciso perdoar para me reequilibrar. Nesse sentido, quem se dispõe a colocar o Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo como uma bússola, como um repositório de sabedoria para pautar as suas ações, nós temos uma riqueza muito grande. Eu convido vocês, já que não podemos perpassar toda a obra hoje, a nos determos do capítulo 20, mais especificamente no item 5º, os obreiros do Senhor. Nós verificamos nesse momento que esse capítulo, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora, e lá no item 5º, onde trata dessa classe de espíritos, né? O trabalhador ou obreiro do Senhor, e é aquele trabalhador que da última hora e que procura realizar as tarefas que lhe cabe no mundo, mas com algumas diferenciações,
porque ele não é um trabalhador comum. Lembremos-nos da parábola. Um senhor, né, dono de uma vinha, saiu muito cedo, na primeira hora, e a primeira hora era considerada às 6 da manhã, quando clareava o dia. Trabalhavam até 6 horas da tarde durante o período de luminosidade. E saindo a primeira hora, encontrou alguns trabalhadores num ponto de encontro, uma praça, assalariou-os, dizendo: vão até a minha vinha e eu lhe pagarei 1 denário pelo dia de trabalho. E eles foram. Saiu novamente, né, a terceira hora, seria lá pela 9 horas da manhã, encontrou mais alguns, também mandou a sua vinha para que se apresentasse ao encarregado, né, o capataz, e que trabalhasse. Ele prometeu que pagaria o justo. Saiu à sexta hora, ao meio-dia, tá? Da mesma forma, encontrou mais alguns, mandou. À 9ª hora, às 15 horas da tarde, e até saindo por uma última vez, a 1ª hora, encontrou. 1ª hora já eram às 17 horas. Encontrou mais alguns lá e perguntou: por que vocês estão aí? E os trabalhadores disseram: é porque ninguém nos assalariou. Ninguém tinha dado oportunidade de trabalho. Ele disse: vão até a minha vinha, que eu lhes pagarei o que for justo. Então, o trabalhador da última hora, nós espíritas que temos este compromisso, somos, ou é, aquele indivíduo que vai realizar as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. E o que acontece com os trabalhadores da vinha? Quando, ao final do dia, o senhor chega lá novamente na vinha e pede para o encarregado pagar-lhe, começando pelos da última hora. E pediu que desse 1 denário para cada um. Os que chegaram só às 17 horas, trabalharam, portanto, 1 hora, receberam 1 denário. Ficaram muito felizes, é lógico, né? Porque eles ganharam praticamente por 1 hora um dia de trabalho. Quando chamou os da 9ª hora, depois os da 6ª hora, e deu-lhes também 1 denário, eles acharam: mas isso não é justo. Nós trabalhamos mais. E os da 1ª hora diz: nós estivemos aqui ao longo do dia, enfrentamos o calor, a sede, né? Trabalhamos durante todo o dia e vamos ganhar o mesmo que aqueles que chegaram de última hora? Pois bem, que situação, né, meus amigos? O mestre disse: eu vou dar o que é justo. Me apraz dar a eles. E ele sabia, nessa interpretação, que o denário ele permitia a alimentação da família. E alguém que trabalhava durante o dia para comer, para alimentar a sua família à noite, praticamente adquirindo o alimento, o pão, a farinha, o adequado, ele necessitava daquilo para ter a vida com dignidade. Perante a CLT moderna, é claro que não encontra amparo, mas dentro de um princípio de justiça, de atender à necessidade, à justiça de sobrevivência, ele encontra a guarida, sim. E verificamos também que aqueles que concordaram com o trabalho de receber 1 denário, se eles não tivessem visto aquela cena do que o trabalhou aparentemente um pouco menos e recebeu também 1 denário, eles talvez estivessem muito satisfeitos, porque foi o que foi acordado. Quando eles viram que os outros receberam aparente mais pela proporção de trabalho deles, aflorou um sentimento de inveja e até de egoísmo, porque eu merecia mais, já que eu fiz mais. Não foi valorizado a oportunidade de trabalho, mas virou uma inveja, e aquilo que seria motivo de muita satisfação para eles, virou uma frustração. Então, a condição para os trabalhadores da última hora, e aí nós vamos ver a qualidade do trabalho, né? Porque de repente alguém trabalhou o dia inteiro, mas e qual foi a qualidade desse trabalho? E alguém trabalhou 1 hora e talvez tenha colocado uma dedicação impressionante, e a qualidade do trabalho, o rendimento, talvez tenha até se equivalido. Mas então o trabalhador da última hora é chamado, principalmente, à constância, ao desinteresse, à boa vontade e ao esforço para cumprir o trabalho que assumir. Os bons trabalhadores se distinguem, então, por essas características de dedicação. Sobre esse,
os obreiros da última hora, né, nós temos só a mensagem atribuída ao Espírito de verdade, que diz que se aproxima o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E nos lembra o Espírito de verdade que felizes são os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Os seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. Então, meus amigos, felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ainda há uma mais recomendação. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Certamente chamarão graça a graça, mas o Senhor lhes dirá: por que implorais graças, vós que não tivestes piedades dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de os amparardes? Por que suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são os para que não tenham buscado as recompensas da terra. Nós verificamos também, meus amigos, um outro capítulo que tem ligação, numa outra obra, com esta reflexão deste momento sobre os obreiros do Senhor. Se encontra nessa obra, Tormentos da Obsessão. No capítulo 22º, que é o fecho desse relato do Hospital Esperança, criado por Eurípides Barçanufo, né, o missionário de Sacramento, em Minas Gerais, que, ao desencarnar, identifica que os espíritas, muitos, não estão desencarnando bem. E, nesta obra, ele vem relatar aqueles que estão sendo socorridos ao Hospital Esperança e trazendo para nós o relato das suas trajetórias, até como uma forma de alerta. Porque o objetivo, nos falam os benfeitores amigos, desta lei de causa e efeito, em que eu preciso identificar o sentimento, a intenção profunda nas minhas ações, para que eu possa, então, fazer uma semeadura livre, mas colher, e colher em abundância, pois que para isso Jesus veio e nos deixou o seu legado, a mensagem, e agora, através da doutrina espírita, o Consolador prometido. Então, é preciso nós disciplinarmos e educarmos, orientar e para que o nosso espírito se liberte das amarras que ainda nos prendem aos primarismos. Lembremos-nos, meus amigos, e nós que nos consideramos ou nos colocamos à disposição para servir, pegando a nossa charrua e não olhando para trás. Nós que, como Saulo, quando cai do cavalo, identifica a luminosidade e a presença de Jesus, já dizemos: Senhor, sou muito pequeno, tenho muitas fragilidades, tenho muitas dificuldades, mas eu tenho uma vontade muito grande de ter a felicidade possível, a consciência tranquila de fortalecer a fé no futuro. Eu vou continuar lutando dia a dia para manter a posse do necessário e viver com dignidade. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda. Me dá a oportunidade de trabalhar na tua vinha e por isso eu te digo: Senhor, o que queres que eu faça? Então a existência corporal, ele é sempre um desafio dignificante que deve ser vivida com elevação e respeito. Lembremos-nos de Alcione,
na obra Renúncia, que preparando-se para vir resgatar Polos, o padre Damiano, é alertada de que o mergulho na carne, mesmo para um espírito, uma condição superior como a dela, é sempre desafiador. Por isso, né, nós identificamos, e fica muito claro no capítulo Lições de Sabedoria, que nem todos aqueles que se encontram mergulhados nesta neblina, nesse escafandro carnal, se dão conta do alto significado dessa concessão da misericórdia divina, que é a vida e a oportunidade de trabalharmos no movimento espírita, no centro espírita, de termos a doutrina espírita como bússola da nossa vida, para nos apresentarmos, mesmo como trabalhador da última hora, almejarmos ser aqueles que, conforme o item 5º desse capítulo 20 do Evangelho, nos elegemos obreiros do Senhor. É importante nós identificarmos que na jornada do trabalhador, aquele que se dedica a colocar a doutrina espírita na sua vida, vão surgir muitos desenhos, muitas oportunidades de exercícios, de vivências de autoaprimoramento, de autoiluminação mediante a oportunidade de serviço no bem, que vai nos concitar ao sacrifício das paixões, vai nos concitar à renúncia, porque conforme diz Joana de Ângeles, a dor da renúncia é muito menor, porque ela é voluntária, eu escolho até onde eu renuncio, do que a dor do arrependimento, e que uma vez feito, eu preciso reparar. E como bom gaúcho, né, no ditado popular diz, não adianta só chorar sobre o leite derramado, eu tenho que cuidar, às vezes eu tenho que ficar ali junto, para que ele não ferva, porque depois que ferveu, virou tudo, eu tenho que reparar e organizar, e às vezes é muito mais trabalhoso. Tá? Por isso, a renúncia às ilusões, o testemunho depurador, muitas vezes que surge como sofrimento. Por isso, nós encontramos também no Evangelho que a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos, pois que a dor, no momento em que eu luto, eu aprendo lições importantes com ela. Principalmente quando eu tenho essa noção do sentido maior da existência. Esse esforço que me leva em direção ao Criador, esse tropismo divino, conforme a lei, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que temos como resposta que gravitar para Deus é a nossa destinação final. Então esse tropismo divino nos atrai e fascina, ele é poderoso, ele é absorvente, e esse processo, que é a libertação do espírito, é às vezes penoso e sempre vai nos exigir suor, trabalho e às vezes lágrima para suportarmos a dor que nos ensina, a dor que nos permite reparar e expiar o passado. Quando nós nos encontramos esse esforço, às vezes de renúncia, sempre nós vamos ter o apoio de almas nobres que vão nos auxiliar a que possamos, evoluindo, desfrutarmos desta condição de consciência tranquila, de serenidade, quando completamos esse processo de aprendizado na Terra. Lembremos-nos que quando trabalhamos pelo bem, há necessidade de planejamento, de estratégia, de estudo, pois que a obra do bem, e do bem em nós mesmos, precisa de disciplina, disciplina e disciplina, de perseverança, precisa de coragem, porque ela não é realizada de improviso e nem vai surgir de um momento para outro, é uma obra continuada. É quase que como uma escada, degrau para degrau. Eu aprendo, vem a prova, eu sedimento, eu conquisto, surge um novo desafio e assim eu vou indo. Tá? Por isso, o obreiro do Senhor precisa ser munido de muito esforço, de muita perseverança e de muita dedicação. É fundamental que todo o estudo, todo o conhecimento, todas que eu recebo dos livros, das conversas, dos grupos de estudos, das lives, dos vídeos, de todo o conhecimento que chega até nós, ele vai
gradativamente fazendo com que haja um desenvolvimento moral e espiritual do ser. E na medida em que eu conheço mais, eu me responsabilizo mais. Porque quanto mais eu sei, né, mais responsabilidade eu tenho. Então, a nossa responsabilidade, né, de agir moralmente, a nossa responsabilidade de maturidade espiritual cresce na razão daquilo que nós assimilamos. Então, a consciência esclarecida, tá, e o obreiro do Senhor tem ela já desperta, não se pode omitir quando convidado ao serviço de libertação da ignorância de outras, né, de outras consciências, de outras almas que ainda se encontram aturdidas. E por isso ele se coloca sempre que possível no papel de bom samaritano. Jesus é para nós o exemplo dessa solidariedade, porque jamais se excusou, nunca se deteve, avançando sempre, convidando todos aqueles que permaneciam na retaguarda para segui-lo. É verdade que dentro dessa ceifa que prometia e promete-nos bênçãos, muitos espíritos são possuídos pelo desejo de servir e aí mergulham num processo encarnatório, sendo conduzidos por expectativas felizes para ampliar os horizontes no trabalho digno, mas muitas vezes alguns são vítimas de si mesmo, do seu passado sombrio, das suas más tendências e não fazem o esforço adequado que caracteriza o espírita, que se reconhece pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E por isso restabelecem as vinculações enfermiças e tombam nas malhas bem urdidas de obsessões cruéis e se encontram vitimados, perdidos. Outros também que deveriam ser pontes luminosas para o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias através da mediunidade, desse instrumento de libertação, normalmente para espíritos que têm um endividamento e por isso precisam saber continuamente desta realidade da vida espiritual em contato com a espiritualidade benfeitora, lhe auxiliar. São assodados na inferioridade moral e se compromete com vícios dominantes no mundo e muitos desertam das tarefas que lhes seriam redentoras. Outros são preparados para divulgar o pensamento libertador, né, através da difusão da doutrina espírita, mas se deixam vencer pelo egoísmo, pelo orgulho que deveriam combater dentro de si mesmo e se tornam muitas vezes espíritos farisaicos que perturbam, que devoram facilmente pela ira das disputas intelectuais mesquinhas, dominados por uma presunção geradora de ressentimentos e de ódio. A gente vê isso nos cismas previstos por Kardec, nos movimentos separatistas em que se discute a letra que mata e esquecem a vivência do espírito que vivifica. Que estão fazendo, vamos nos perguntar, aqueles que nos comprometemos em amar, em nos ajudar reciprocamente, fortalecendo as certezas da imortalidade do espírito e da justiça divina? A nossa consciência fica tranquila perante esse questionamento? Eu estou em paz, estou fazendo o meu melhor? Sim. Eu estou vivendo conforme os preceitos do Evangelho? Se eu partisse agora, eu teria algo de que me envergonhar perante o tribunal da consciência e perante Deus? Então, como consequência, muitas vezes, dessas atitudes enfermas, muitos que tiveram e estão tendo oportunidades, estão desencarnando numa situação não muito boa. Inclusive, trabalhadores que foram chamados às lides espíritas, que deveriam estar em condições felizes, dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo sensualismo, pelas viciações e até por um materialismo, onde só se tem uma dialética e pouca vivência. Então, quem assume um compromisso com Jesus através da revelação espírita, meu amigo, minha amiga, não se pode permitir o luxo de abandonar na curva do caminho
ao Cristo e seguir a sós, soberbo quão dominador, porque a morte nos aguarda a todos no próximo trecho da viagem e vai nos surpreender muitas vezes, como nós nos encontramos. E se não nos dermos conta de que deveríamos já estar melhor, pode ser tarde, esse despertar da consciência. Então, a transitoriedade e a impermanência da vida física é um convite à reflexão em torno dos objetivos essenciais da existência, do porquê vivemos, para que possamos dar um propósito para a nossa vida e conforme os estudiosos da inteligência espiritual, Dana Zohar, Ian Marshall, Dr. Ramachandran, dizem que mais até do que eu ter um rótulo religioso, as religiões nos ajudam, nos concitam a ter boas atitudes, bons comportamentos, bons pensamentos, mas é dar um sentido e um valor para a minha vida. Vale a pena viver, vale a pena me esforçar para tornar o mundo melhor, e os espíritos que se classificam como os obreiros do Senhor reencarnaram nesse período de transição planetária para sustentar as bases do mundo da regeneração. Mundo ainda que não vai ser regenerado, mas aonde vão reencarnar aqueles espíritos que, cansados do mal, dizem: não quero mais, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir a lei de Deus, eu vou seguir as leis morais e vou me esforçar. Vou reparar os erros do passado, mas de agora em diante não compactuo mais com erro, com mal, com egoísmo, com orgulho, e não me quedo mais pela porta larga, pela ilusão da matéria. Por isso, meus amigos, é importante que quando eu me dou conta disso, eu altere, quando depois de avaliar a minha existência, o rumo, se eu identificar que não estou no rumo certo. A nossa consciência, por mais que se demore, às vezes numa consciência de sono, numa consciência anestesiada, sempre vai despertar com vigor, convidando o ser, o espírito imortal, ao ajustamento moral e à regularização dos equívocos deixados no trajeto percorrido. Por isso, neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos como alerta: muitos serão chamados e poucos escolhidos, sem a pretensão de sermos escolhidos, porquanto apenas pretendamos atender-lhe ao sublime chamado de Jesus para o seu serviço entre as criaturas humanas de ambos os lados da vida, pois que a vida é uma só. É a vida espiritual que se desdobra por um momento na dimensão material e prossegue na dimensão espiritual. Almejemos a ser como os trabalhadores da vinha, mesmo que tenhamos chegado só agora à vinha do Senhor. Trabalhemos com dedicação para que a qualidade do nosso trabalho nos dê a honra de recebermos e sermos chamados, mesmo por último, como primeiros para o reino do Senhor. E, com a prece final que Eurípides Barzanufo faz no fecho do Tormento da Obsessão, eu os convido também a nos voltarmos novamente ao Criador, unindo-nos nesta prece, que é um comprometimento, é uma busca de ligação com a mensagem do Cristo e um comprometimento de todo aquele que é um obreiro do Senhor. Amantíssimo Pai, incomparável Criador do universo e de tudo quanto nele pulsa, tende compaixão dos filhos terrestres, mergulhados nas sombras densas da ignorância e do primarismo em que se demoram. A vossa excelsa misericórdia tem se consubstanciado em lições de vida e de beleza em toda parte, convidando-nos, estúrdios que somos, ao despertamento para a vossa grandeza e sabedoria divina. Não obstante, continuamos distraídos, distantes do dever que nos cabe atender. Apiedai-vos da nossa pequenez e deixai-nos sentir o vosso inefável amor que nos rocia
e quase não é percebido, a fim de alterarmos o comportamento que vimos mantendo até esse momento. Enviaste-nos Jesus, o inexcedível amigo dos deserdados e dos infelizes, depois de inumeráveis mensageiros da luz. Ouvimos-lhes a voz, sensibilizamo-nos com o seu sacrifício. No entanto, desviando-nos do roteiro que ele nos traçou e continua apontando. Tombando, porém, no abismo, por invigilância e leviandade, tentamos reerguer-nos várias vezes e nos ajudastes por compaixão, sem que essa magnanimidade alterasse por definitivo a nossa maneira de ser durante os séculos transatos. Permitistes que Allan Kardec mergulhasse no corpo, a fim de demonstrar-nos a imortalidade da alma quando campeava a descrença e a cegueira em torno da vossa majestade. E também nos fascinamos com o mestre leonês. Logo depois, porém, ei-nos perdido no cipoal dos conflitos a que nos afeiçoamos, experimentando sombra e dor, esquecido das diretrizes apresentadas. Agora, no limiar da nova era que se anuncia, permiti que vossa luz imarcessível nos clareie por dentro, libertando-nos de toda a treva e assinalando-nos com o discernimento para vos amar e vos servir com devotamento e abnegação. Excelso Genitor, tende piedade de nós, favorecendo-nos com o entendimento que nos ajude a eliminar o mal que ainda se demora em nós, desenvolvendo o bem que nos libertará para sempre da inferioridade que predomina em nossa natureza. Sede, pois, louvado por todo sempre, venerando Pai. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus e os benfeitores amigos continuem a nos abençoar para que as nossas escolhas e as nossas vivências sejam dignas daqueles que almejam a contribuir na vinha do Senhor com coragem, com determinação, como um verdadeiro obreiro do Senhor. Muita paz.